Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos repetir o tema que está na tela. Nunca temais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. Uma fala extraída do Evangelho de Jesus, de Mateus, e que aborda uma questão muito significativa para todos nós. Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual o espírito mais puro que Deus colocou na Terra para servir de guia e modelo à humanidade. E a resposta, Jesus. Então Jesus, quando ele esteve encarnado entre nós, há 2000 anos, ele, na verdade, esteve pelos 33 anos encarnados, mas ele é o governador do nosso planeta desde a formação do nosso mundo. Em A Caminho da Luz, Emmanuel diz que Jesus recebeu de Deus o planeta desde a sua formação. Ele concorreu com a formação do planeta e toda a evolução do planeta desde os primórdios do nosso planeta. E o governador não nos deixa jamais, ele nunca esteve distante de nós e nunca estará. Então é esse tema que nós trabalharemos na noite de hoje. Para quem ainda não conhece o Projeto Espiritizar da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós temos um canal no YouTube, Paint Play, que é um canal da Federação, no qual nós temos muitos materiais gravados em vídeo, tanto seminários, cursos. Desse tema nós temos a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, que aborda esse tema aqui. Temos também o estudo do sermão profético no seminário Terra, o Mundo de Regeneração em Você. Então, quem quiser aprofundar o conteúdo, esses dois seminários estão indicados. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Mateus relata aqui os acontecimentos que ocorreram após a crucificação e a chamada ressurreição, que na verdade é o retorno do Cristo à convivência dos apóstolos como um agênere. Em A Gênese de Allan Kardec, aborda as várias passagens de Jesus quando ele, depois da sua morte na crucificação, ele retorna ao convívio dos discípulos em espírito. Então ele se materializava e se desmaterializava. A essa condição do espírito materializado, Kardec deu o nome de agênere. Ele está numa condição de um espírito desencarnado e se materializa, consegue conviver. E inclusive Jesus se alimentava nesses momentos, convivia de forma muito próxima com os discípulos. A primeira pessoa que o viu nessa forma foi Maria de Magdala, junto ao próprio sepulcro. Então, Mateus, em 18 a 20, ele fala
de forma bem resumida, esses acontecimentos. Ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesses versículos, Jesus ele faz um convite, não só aos discípulos lá na primeira hora, mas a todos nós, a toda a humanidade, de nos conectarmos com Ele em espírito e verdade, como Ele nos ensina. E aqui, neste versículo, infelizmente, ele foi transformado num ritual. Um ritual que nós sabemos, os rituais têm o seu valor, mas muitas vezes distancia a pessoa da verdadeira proposta. Jesus fala de batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então criou-se o ritual do batismo que existe na Igreja Católica, nas igrejas reformadas. Tem algum problema nisso? Nas igrejas reformadas também tem o batismo e criou-se um ritual. E, na verdade, a proposta do Cristo não é de ritualizar. Tanto é que ele não praticou nenhum ritual. Ele nunca batizou ninguém. Havia o ritual do batismo, ele se submeteu através de João Batista, mas ele nunca batizou ninguém. O batismo como ritual. Então, esse batismo aqui é o próprio processo de comunhão que nós somos convidados a realizar com o Cristo. Joana de Ângeles, no livro que ela aborda sobre Deus, é um livro desses de bolso, ela tem um capítulo que se chama O Teu Cristo. E ela nos diz que todos nós trazemos dentro de nós um Cristo interno. O Cristo interno é a essência divina que todos nós somos, que um dia vai se tornar um Cristo manifesto, um Espírito puro. Então, quando Jesus recomenda aos discípulos que o batizassem em nome do Pai, comunhão com Deus. Em nome do Filho, a comunhão com Ele, o nosso modelo e guia. A comunhão com o Espírito Santo. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele diz que o Espírito Santo é um símbolo de todos os espíritos superiores que trabalham juntamente com Cristo desde os primórdios da humanidade na Terra. Então, em nome do Espírito Santo, é essa comunhão nossa, íntima, com benfeitores espirituais, espíritos superiores, nosso próprio anjo de guarda, a começar do próprio Cristo interno, para que nós nos conectemos com o Cristo manifesto, Jesus, e com Deus. Então, isso que é o batismo, dentro de uma visão profunda, não ritualística, processo de comunhão íntima, eu comigo mesmo em essência, eu com os benfeitores espirituais que são os intermediários do Cristo na terra, eu com o Cristo e eu com Deus, nosso Criador.
E quando ele fala disso, né, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, o que Jesus ordenou aos discípulos que serve para todos nós, a cumprir as leis divinas, a exercitar as virtudes cristãs dentro de nós. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é essa a ordem do Cristo. Não tem nada de ritual, não tem nada de algo mecânico, feito simplesmente por fazer. É algo profundo, da intimidade de todos nós, o exercício das virtudes, para que nós possamos realizar essa comunhão profunda com Deus, com o Cristo Jesus e com espíritos benfeitores da humanidade. Quando nós realizamos isso, o que acontece na nossa intimidade? Nós permanecemos com Cristo por toda a eternidade. Porque é como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa comunhão profunda em espírito e verdade até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? O momento em que nós nos tornarmos espíritos puros, em plena comunhão com Ele e com Deus. Então não é o fim do planeta, não é nada. No sermão profético, ele fala muito claramente que não haverá fim do planeta. É o fim de uma era, mas aqui nesse versículo, esse fim dos tempos não é nem a transformação da Terra em planeta de regeneração. É a presença amorosa do Cristo em nossas vidas, para que nós sintamos o Cristo dentro de nós. Em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 26, Jesus mostra como que Ele estará presente conosco para todo sempre. Aqui já não é a presença apenas no nosso coração, mas a presença em termos de ensinamento. Ele diz em João capítulo 14, versículo 15 e 16, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem é o Consolador? Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca um texto muito profundo, demonstrando de uma forma muito clara que o Consolador é a doutrina espírita, que veio para ficar para sempre conosco, nos relembrar da mensagem do Cristo, trazer conteúdos que ele não pôde dizer na época que ele esteve conosco e que ficará para sempre conosco. A doutrina espírita foi trazida para a Terra por meio do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, como Allan Kardec bem sabia disso, e o Espírito Santo, que os espíritos superiores que assinaram o Livro dos Espíritos. Nós temos no Prolegômenos do Livro dos Espíritos a assinatura de muitos espíritos, São Luís, Santo Agostinho, Hahnemann, médico criador da homeopatia, temos Penelon e muitos outros que trouxeram a doutrina espírita para ficar para sempre conosco. Para fazer o quê?
que ele diz no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Consolador veio para ficar para sempre conosco, para que nós possamos compreender a mensagem do Cristo em espírito e verdade, senti-la profundamente em nossos corações para vivenciá-la no nosso dia a dia. Jesus não é para que nós, ele não veio para que nós o mitifiquemos e mistifiquemos os seus ensinamentos. Tornar Jesus um mito e mistificar os seus ensinamentos, transformando os seus ensinamentos em rituais mecânicos, como a humanidade teima ainda hoje de realizar. Ele veio para nos ensinar o caminho. O caminho é a conexão com as leis divinas da nossa consciência e a prática das virtudes. A verdade, conexão com as leis na nossa consciência. Isso vai nos gerar vida, a vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, esse é o grande objetivo do Cristo que veio para estar para sempre conosco. Vamos agora fazer um mergulho profundo lá nos primeiros tempos do cristianismo, um momento muito especial que aconteceu após a morte do Cristo, e foi a última aparição dele antes de ele ir para as altas esferas do planeta. Segundo Joana de Ângeles, o próprio Sol que ilumina todo o nosso sistema solar. Esse relato está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o capítulo 29, chamado Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convite. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Vejamos o cenário. O governador do planeta, o espírito mais puro que Deus nos colocou para nos servir de guia e modelo, esteve encarnado, convivendo na intimidade com centenas, milhares de pessoas. Foi um convívio muito especial. E muitas pessoas naquele momento se aproveitaram desse convívio. Outros, como muitos de nós, viramos as costas ao Cristo. Independente de termos nos conectado com Ele naquele momento histórico, ou muito tempo depois, o importante é a conexão. Aqui nesse relato, de Humberto de Campos, para quem não conhece a obra, Boa Nova, uma obra que todos nós devemos ler com muita atenção se nós queremos realmente uma comunhão com Cristo. Além das obras de Amélia Rodrigues, que também são muito significativas, mas o Boa Nova, na minha opinião, não há nenhum que esteja na mesma altura. O que fez Humberto de Campos para escrever essa obra? Ele esteve numa biblioteca no mundo espiritual que tem acervos. Essa biblioteca em especial, ele não fala qual colônia, não importa. O importante é que é uma biblioteca no mundo espiritual. A biblioteca tem acervos
em filmar, como se fosse uma filmagem em 3D, como um teatro, de todos os acontecimentos importantes que aconteceram com o Cristo. Ele viu 500 dessas experiências. Das 500 que ele assistiu, ele extraiu 20 e ele relata dentro, claro, uma coisa é você ver a história viva acontecendo acho que não é nem 3D, é 4D, né? Você se insere no processo, deve ser muito emocionante você ver porque a leitura das descrições dele nos leva profundamente àquele momento. Nós vamos ver nesse relato a habilidade que ele tinha de escrever crônicas, né? Então ele consegue fazer com que pela imaginação nós mergulhemos nos fatos, nos 20 relatos que ele faz de Jesus e de conversas que não ficaram registradas no Evangelho, porque, claro, o Evangelho ele é um resumo dos fatos acontecidos com Cristo. Os detalhes não tinham como ser registrados num livro, né? Por exemplo, tem um encontro dele com Maria de Magdala na casa de Pedro, que só ele, Pedro e Maria foram testemunhos. Isso ficou registrado e na biblioteca ele encontrou esse caso, um dos casos mais emocionantes do livro. Tem o momento final de Maria, mãe de Jesus, é o último capítulo da obra, os instantes finais de Maria, a sua mãe, que ele vem pessoalmente, as duas Marias, né? Maria de Magdala, ele veio pessoalmente recolhê-la após a morte no corpo. E Maria, sua mãe, é belíssimo o relato. É uma obra que vale a pena ser lida. No penúltimo capítulo, nos 500 da Galileia, depois dele proferir essas mensagens, a fala que tem o título desta palestra, as pessoas estavam muito saudosas e antes de subir aos céus, ele busca atrair 500 daqueles discípulos, das pessoas mais próximas que conviveram com ele na Galileia. E Humberto de Campos faz esse relato. Isso também não ficou registrado nos evangelhos. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra, num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. Isso tudo aconteceu lá na Galileia, junto ao lago de Genezaré. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos, de mistura com judeus desconhecidos.
mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Aqui uma alusão ao Sermão do Monte, né, que foi muito provavelmente num lugar ali muito próximo desse evento aqui. Os ventos recendiam um suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Esse é o lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. Do céu muito azul, como em festa, para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. Imaginemos, no lugar de uma dessas pessoas, Jesus, redivivo, irradiando luz, nos abençoando, e imaginemos a emoção. Ler isso 2000 anos depois gera uma emoção. Imagina viver aquele momento. Deve ter sido de uma beleza indescritível. Ainda bem que ficou registrado, né? Vai ser um dia que a gente vai ver uma biblioteca dessa no mundo espiritual para ver todos esses fatos, né? A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retorno a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Aqui é uma alusão de Humberto de Campos a um fenômeno que ocorria quando Jesus falava. Vejamos que no Sermão do Monte, segundo os relatos, tinham milhares de pessoas. Nessa época não tinha esse aparelhinho aqui, amplificador para amplificar, né, microfone para amplificar voz. E todos ouviam. Eles não ouviam com o ouvido que ouve sons. Acontecia isso aqui. Cada um afigurou escutar na câmara secreta do coração. Aqui Jesus nem falou com a boca, foi o pensamento diretamente ao coração de cada um que estava em comunhão com ele. Então, era da mesma forma que ele falava para milhares de pessoas sem amplificação de voz. As pessoas, cada um, inclusive pessoas de várias línguas, Jesus falava em aramaico, em hebraico, e muitas pessoas não falavam aramaico nem hebraico, o ouviam na sua própria língua, entendendo
o pensamento. E Jesus aqui ele vai fazer um convite não só aos discípulos, mas a todos, aqueles 500 da Galileia, e que é extensivo com toda certeza para todos nós. Extensivo mesmo que nós só tenhamos compreendido a sua proposta muitos séculos depois, não importa. O que importa é o convite que perdura de todos sempre. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Aquele que crê em mim abrirá portas e encontrará pastagens. Então é para todos nós. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Então ele escolheu os discípulos que iriam na linha de frente. E todos os que se convertessem seriam o fermento. E esse fermento nós estamos sendo convidados até hoje. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então, houve aqueles que foram os herdeiros iniciais e continua até hoje. Quem quiser entrar nessa proposta são os herdeiros dos bens divinos. Para entrar na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Aqui ele está falando dos primeiros tempos do cristianismo, que os cristãos morriam nas cruzes, pisoteados e mortos por feras, nos postes, queimados. Hoje já não há martírio físico. Nós somos convidados a martirizar o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, para vivenciar a proposta de Jesus. Martirizar o orgulho, porque o verdadeiro cristão, mesmo no século XXI, se vivenciarmos a proposta do Cristo, mesmo agora no século XXI, é desafiador porque ainda existe muito preconceito, muita agressividade dos dois planos da vida, mas principalmente do plano espiritual para os verdadeiros cristãos, que são perseguidos por levar avante a proposta do Cristo. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então aqui uma orientação não apenas para os 500 da Galileia, mas para todos nós. Ainda existe muito egoísmo, muito orgulho, muita injustiça na terra. E aqueles que se voltam para o exercício das virtudes vão ser perseguidos. Como ele diz aqui, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Isso vai acontecer quando a Terra se tornar planeta de regeneração. Enquanto ela for planeta de expiações e provas, como ainda é, nós estamos em plena transição planetária, concluindo essa transição, mas ainda vamos
ter décadas ainda de injustiça, de desamor, de guerras e de tudo mais. Mas aqueles de nós que já tivermos despertado, somos convidados a isso que ele diz aqui. Negar a nossa própria vontade, os nossos desejos egóicos para cumprir os desígnios de Deus. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é essa renúncia que ele fala? A renúncia ao mundo, a viver no mundo, sendo do mundo. O verdadeiro cristão, ele é convidado, principalmente o cristão espírita, a viver no mundo sem ser do mundo. A vivermos no mundo como espíritos imortais que somos, tomando a cruz. Que cruz é essa? Realização do grande objetivo da vida, o nosso propósito existencial, o programa existencial que nós temos nas nossas profissões, no trabalho voluntário do movimento espírita, na nossa família, mas não de uma forma qualquer, mas como verdadeiros cristãos, porque nós vamos ter um planeta de regeneração melhor para todos nós quando cada um de nós resolver por si regenerar a si mesmo. É a somatória de espíritos regenerados que fazem um planeta de regeneração. Não é de fora que vamos ter a regeneração, é de dentro de nós para a coletividade. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estão repletas de fantasma, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. A questão do Cristo, da perseguição dos cristãos, já não é mais como era lá nos 3 primeiros séculos da era cristã. Uma perseguição que levava à morte da maioria das pessoas. Ainda existem países que os cristãos estão sendo perseguidos até a morte, como na Nigéria, na Coreia do Norte, na China. Mas a grande maioria já não são perseguidos até a morte. Agora, não tenhamos dúvida, se no mundo físico as perseguições diminuíram muito, do mundo espiritual para o mundo físico, continua havendo perseguições para todos os que verdadeiramente agem como cristãos, que cumpre as ordens que o Cristo deixou, as ordens de nos conectarmos com as leis divinas da nossa consciência, especialmente a lei de amor, e praticar o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. São os mandamentos, os ensinamentos mais profundos do Cristo, resumido nesses 2 ensinamentos. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Aqui ele está falando daqueles que foram cristãos desde lá dos primórdios. Não é o nosso caso, No nosso caso, dos espíritas, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nós tivemos muito tempo no time dos perseguidores e não dos perseguidos.
Mas hoje já não estamos mais no time dos perseguidores. Mudamos para o time dos perseguidos. É muito melhor ser perseguido do que ser perseguidor. Porque o perseguido, ele está devolvendo para a vida. O perseguidor está acumulando débitos para o seu futuro. Agora ele coloca uma coisa muito importante aqui. Aparentemente desamparados. Sempre lembremos que nunca estamos desamparados. Quaisquer que sejam os desafios que hoje nós temos no Consolador, dentro do movimento espírita, levar avante o Consolador, se existem perseguições, o amparo é muitas vezes maior que as perseguições. Nós temos o amparo direto do Cristo, nós temos o amparo dos espíritos superiores pelo planeta inteiro. Nós temos os benfeitores espirituais de cada centro espírita, e os nossos anjos de guarda, todos nos amparando o tempo inteiro. O importante é a comunhão com eles. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será o do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Isso já foi muito maior nos primórdios, mas continua o escárnio, principalmente aqueles que realmente demonstram vivamente ser cristãos. Mas do desenrolar das batalhas cruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais íntimas criaturas. Então aqui ele fala da paz dele. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não vou lá dou como dá o mundo. Crede em Deus, crede também em mim. Então a paz do Cristo, essa paz que surge lá dentro dos nossos corações, quando nós estamos fazendo esforços para amar a nós mesmos e amar o próximo como nós mesmos. Quando nós estamos fazendo esforços para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, vai surgindo essa paz que ninguém tira de nós. É a paz muito diferente da paz do mundo, que é uma paz de faz de conta. Então, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva que é a comunhão com a lei de amor, justiça e caridade, agindo de forma amorosa, justa e caridosa conosco e com o próximo. Quando nós nos propomos a isso, a presença de Jesus fica para sempre em nossos corações. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Beleza, né? Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Isso não é só para eles lá na Galileia, para todos nós. O verdadeiro cristão, aquele que está em comunhão com Cristo, sente a presença dele na própria vida. Sente essa assistência incessante. Se há perseguição, se há perseguidores, faz parte do processo.
mas a assistência dele conosco. Sejam os cristãos do primórdio, sejam os cristãos novos que estamos militando agora com o Consolador prometido, nós recebemos essa assistência. E esse gozo que ele fala do júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. A alegria de estarmos agora já não mais como perseguidores, mas como perseguidos. Já não mais como aqueles que viraram as costas para ele, como orgulhoso senador Públio Lentulus em há 2000 anos. É que ele relata a encarnação do nosso Emmanuel, que virou as costas e foi seguir o mundo, sofreu as consequências desse movimento. Muitos de nós fizemos isso, mas hoje estamos agora iluminados pelo Consolador para, nessa conexão, sentir a alegria de ser um verdadeiro servidor do Cristo. Quando tombardes sob a arremetida dos homens que ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei do silêncio do caminho com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Mas uma alvitre que não é só para os primeiros cristãos, é para nós hoje, cristãos espíritas. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Belíssima, né? Exortação. Então, ao longo do tempo, a humanidade foi gradualmente se modificando, mas ainda existe muito desamor, muita injustiça a ser transformada na Terra. E quando ele fala que em todas as situações ele estará presente em nossas vidas, é porque estamos em sintonia com ele. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então, esse aqui é o encerramento da fala diretamente dele. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. É muito atual essa exortação. Tão atual quanto aquele momento, atual hoje, né? Vencer o mal do mundo. E como que se vence o mal do mundo? Realizando o bem no limite das nossas forças. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta é belíssima. Não basta não fazer o mal. Porque somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. Porque se não fizermos o bem, já é um mal. O fato de não fazermos o bem é um mal. Porque é o mal da omissão.
A grande maioria da humanidade não faz nem o mal nem o bem, mas já é um mal se nós não estivermos realizando o bem. Então, para vencer o mal, nós não combatemos o mal, nós fazemos o bem, a começar de nós mesmos. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observar o Mestre rodeado de luz, como elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. Imaginemos a cena, né? Depois de falar à multidão, Jesus vai ascendendo na vertical, elevando-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Na verdade, ele foi para a habitação dos espíritos elevados do sistema solar no Sol. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. É uma verdadeira festa espiritual. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. Quem observasse aquelas pessoas, a grande maioria eram pessoas do povo, tinha alguns romanos, provavelmente alguns patrícios, como Joana de Cusa e outros, mas a grande maioria eram pessoas paupérrimas da coletividade. Os próprios discípulos eram socialmente nada. E esses espíritos encarnados naquele momento foram responsáveis nas encarnações seguintes para firmar a proposta do Cristo na Terra. Como ele diz aqui, alcançaria os séculos do porvir. As palavras do Cristo, como disse o apóstolo Pedro, são palavras da vida eterna. Ele veio para ficar para sempre conosco. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles encarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Nós herdamos esse cristianismo lá dos primórdios, quando os benfeitores espirituais, utilizando da sabedoria de Allan Kardec, nos traz a doutrina espírita, é para reviver esses momentos, momentos de profundo júbilo com Jesus. Não é para que a doutrina espírita seja uma religião a mais, competindo com as outras. É para reviver o cristianismo
dessa forma, cheio de júbilo, de amor no coração. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Hoje nós somos convidados a ensinar a lição de Jesus, já não com aquele heroísmo do passado, que não precisa mais daquele heroísmo, salvo se nós estivermos na Nigéria e em outros países, mas com verdade no coração, trazendo viva a mensagem do Cristo no coração. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Então, exercitando as virtudes em nossos corações, refletindo essas lições para que outras pessoas também o façam, é a proposta do Cristo, de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Podemos ter certeza que nós fomos um desses, que nas urnas do planeta, nas regiões trevosas, espíritos da categoria de João Evangelista, reencarnado depois como Francisco de Assis, Joana de Cusa, que depois reencarna como Clara de Assis, e muitos outros, daquele primeiro, Verônica, a chamada mulher hemorroíça, que depois reencarna também como uma discípula direta de Francisco. Esses espíritos, lá da primeira hora, por amor a muitos de nós, nos resgataram dessas regiões sombrias. Nós que estávamos empedernidos no mal, focados no mal, pelo exemplo deles, pelo amor deles, mudamos para trazer o bem em nossos corações. E hoje estamos aqui, no cristianismo redivivo pela doutrina espírita. Eles continuam no mundo espiritual nos orientando para que nós tenhamos a chance de nos renovar como trabalhadores da última hora, trabalhadores do Cristo, nessa última hora que resta ao planeta antes dele se tornar mundo de regeneração. Cabe a nós regenerar os nossos corações para continuar encarnando no planeta Terra, que se tornará um verdadeiro paraíso comparado com o que ele é hoje. Caso continuemos na neutralidade, já não fazemos o mal como fazíamos antes, mas se não fizermos o bem no limite das nossas forças, podemos aventar a possibilidade até de um exílio planetário, porque somente os mansos e os pacíficos herdarão a terra, disse o Cristo. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Eu vim
para que tenhas vida e vida em abundância. Nunca temais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. Essa caravana nunca se dissolverá. Que a caravana do Cristo, sobretudo essa caravana dentro dos nossos corações. Muita paz a todos.